Você já parou para pensar no que pode estar escondido debaixo do gelo? A Sibéria, com seus solos congelados há milênios, esconde segredos que desafiam o tempo. Mas nenhum foi tão completo, tão assustadoramente bem preservado quanto Yucca. Um mamute lanoso jovem com 39 mil anos de idade que reapareceu do nada, com músculos, cérebro e até sangue líquido. Sim, sangue. Mas o mais chocante não foi isso. Foi o que os cientistas encontraram nos seus ossos. Algo que indicava que, talvez, ele não tenha morrido de causas naturais. Prepare-se, porque essa não é só a história de um animal pré-histórico. É uma janela para um passado que talvez envolva caçadores inteligentes, doenças antigas e experimentos genéticos modernos. 1. Quem era Yucca? Yucca não era um mamute adulto. Era uma fêmea jovem, entre 6 e 8 anos de idade, com cerca de 2 metros de altura. Mas o seu corpo foi encontrado praticamente intacto, com tecidos moles preservados e uma pelagem espessa avermelhada que ainda podia ser tocada. Encontrada na região de Iacútia, em 2010, por caçadores de marfim, Yucca estava presa no permafrost, o solo congelado da Sibéria. E por que ela chamou tanta atenção? Porque ela representava uma das descobertas mais bem preservadas de um mamute na história da paleontologia. Ela tinha músculos, cérebro, medula espinhal e sangue. Um sangue que ainda era líquido. Isso, por si só, já seria um escândalo científico. Mas havia mais. 2. A autópsia do impossível. Quando os cientistas começaram a analisar Yucca, a lista de coisas bizarras só cresceu. Seus órgãos internos estavam quase completos. Seu cérebro estava em condições tão boas que permitiu uma análise neuroanatômica, algo inédito. Os músculos ainda tinham elasticidade. E havia uma substância vermelha no tórax. Sangue? Sim. Mas por que ainda estava líquido? Uma teoria é que o permafrost criou um ambiente de preservação tão perfeito que o sangue simplesmente não congelou da mesma forma. Outra teoria? Que há proteínas desconhecidas no sangue do mamute que impedem o congelamento completo. Isso abriria novas portas na ciência médica e na criogenia. 3. Como Yucca morreu? Até aqui tudo parecia um achado incrível, mas aí veio o detalhe mais sombrio. Marcas em seus ossos indicavam cortes precisos, cortes feitos por ferramentas, cortes que não poderiam ser feitos por carnívoros, cortes que sugerem uma coisa só. Yucca foi caçada, possivelmente por humanos. Mas espere, 39 mil anos atrás, já existia Homo sapiens na Sibéria nesse período? Sim, e mais do que isso, havia humanos com ferramentas de pedra afiada, capazes de caçar grandes presas. O corpo de Yucca mostrava sinais de que foi caçado e que sobreviveu parcialmente ao ataque, mas morreu depois. Talvez por infecção, talvez por trauma, talvez abandonada, uma morte triste, mas também uma chave para entender a relação entre os primeiros humanos e os grandes animais da Era do Gelo. 4. O significado de Yucca na história humana. Yucca é mais do que um fóssil. Ela é um símbolo do momento exato em que o ser humano começou a mudar o equilíbrio natural do planeta. Foi nessa época que os humanos passaram a caçar em grupo, com táticas, estratégias e uma inteligência que superava até os predadores mais ferozes. Mamutes, preguiças gigantes, tigres dente de sabre, um por um, começaram a desaparecer. E Yucca é o retrato do início desse impacto humano no planeta. Ela também mostra como os humanos antigos eram organizados. Talvez já usassem armadilhas, talvez já tivessem linguagem tática, talvez até já tivessem noções de território e guerra. 5. O interesse dos cientistas, clonagem. Mas a história de Yucca não parou no museu.
Vários cientistas, inclusive do Japão e da Coreia do Sul, demonstraram interesse em um projeto ousado: trazer o mamute de volta. Através de técnicas de clonagem, pesquisadores tentaram extrair DNA de yucca e compará-lo ao DNA de elefantes asiáticos. O objetivo? Inserir genes do mamute em óvulos de elefantes, fertilizá-los e criar um embrião híbrido. Seria o primeiro passo para um Jurassic Park da vida real? Os debates éticos foram imediatos. Será que temos o direito de ressuscitar uma espécie extinta? E se isso der certo, o que viria depois? 6. O legado de yucca para a ciência. A descoberta de yucca é um divisor de águas. Ela ensina sobre a era do gelo, sobre o comportamento dos humanos primitivos, sobre os efeitos do permafrost como cápsula do tempo e sobre como a vida, mesmo depois de 39 mil anos, pode deixar pistas que nos transformam. Além disso, ela impulsionou estudos sobre criogenia, conservação genética e biotecnologia. Hoje, yucca está preservada no Instituto de Ecologia Aplicada do Norte, na Rússia, mas sua imagem rodou o mundo. 7. O futuro. E se o gelo continuar derretendo? Com as mudanças climáticas, mais e mais mamutes podem ser encontrados, mas também vírus, bactérias antigas, doenças extintas, que talvez o nosso sistema imunológico já não reconheça mais. Yucca é um presente da terra congelada, mas talvez seja também um aviso. Você acabou de conhecer um dos achados mais importantes da história da humanidade. Um corpo vindo de 39 mil anos atrás, preservado pela natureza, revelando segredos que desafiam o tempo, a ciência e até a ética. Se você quer continuar explorando histórias assim, entre o real, o impossível e o futuro, inscreva-se agora no canal. O passado ainda tem muito a dizer, e nós ainda temos muito a escutar. Se histórias como essa te fizeram arrepiar, imagine o que vem nos próximos vídeos. Inscreva-se agora e viaje com a gente pelo tempo, pela ciência e pelos mistérios que o mundo ainda esconde.